Já comentei, eu acho, né, cara, quando o Enem chegou eu fiquei muito magoado, assim, sabe? Porque tinha estudado uma física toda bonita, né, pensando no pior, e de repente vi que o Enem era regra de 3 interpretação de texto, né? E como eu teria vantagem na parte de cálculo, a minha pouca vantagem sumiu, né, quando o Enem chegou. Então já tem um motivo para eu ficar magoado, né, pessoalmente com o Enem. Eu era bom, cara, agora o Enem nivelou por baixo quem manjava de física e matemática. Isso é chato. E mesmo quando eu era professor, eu sentia assim, eu me sentia magoado, que eu dava uma aula esperando que o meu aluno fosse virar um engenheiro e de repente o Enem cobrava a regra de 3. Que merda. E aí começou a dar uma melhoradinha, né? Não que não tenha que ter as questões que envolvem interpretação, mas se tem prova de física, matemática e química, tu tem que ser técnico, né? Tu não pode deixar que a pessoa que seja boa em português mate a prova de química por ser boa em português. Uma ou outra tudo bem, né? Mas tem que ter alguma coisa de física, química e matemática técnica. Afinal, nossos jovens brasileiros são os melhores do mundo. As Olimpíadas estão aí para provar. Página 18, lista 16. Te falei do meu pupilo lá de Floripa, que foi para a segunda fase da Olimpíada Internacional de Astronomia Astronáutica. Tem nada a ver comigo, na verdade, né? Mas eu fico todo bobo, né, cara? Por isso, estudou comigo, eu já acho que eu tenho a ver, mas não. Na verdade, o guri que é raçudo mesmo, estudioso pra caramba. Olha só que questãozinha bonita, vou te confessar, cara, eu gosto de confessar para o aluno. Eu senti um friozinho na barriga quando eu fui fazer essa questão. Depois que caiu a ficha, né, eu não tinha feito ela antes da aula. Isso é legal, adoro isso, sabe? Fazer a primeira vez na frente do aluno. Até a ficha cair demorou uns segundinhos, olha só que bonito. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estão paradas. Ele diz que esse é o início da brincadeira. Ó. Aí ele pergunta, o movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Isso é choque, né? Choque mecânico. Sistema isolado, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento. No início tem a quantidade de movimento das 3 bolinhas que estão em movimento, mais das 2 bolinhas que estão paradas. No fim vai ter a quantidade de movimento de um corpo, mais a quantidade de movimento do outro. Eu não sei se essas bolinhas vão se separar ou não após a batida. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade das 3 bolinhas, massa vezes velocidade das 2 bolinhas, massa vezes velocidade, não sei quantas bolinhas, mais massa vezes velocidade, também não sei o que vai acontecer com as bolinhas após o choque. Como essas bolinhas que estão paradas, a velocidade delas é 0, então esse cara aqui dá 0. Se todas têm a mesma massa, eu posso dizer que essas 3 juntas têm uma massa que é 3m. Concorda comigo? Vezes a velocidade inicial delas é igual. Agora eu não sei, cara, se vai ser 3 bolinhas ou 2 que vai, ele não me falou o coeficiente de restituição. Então eu não sei exatamente o que vai acontecer do lado de cá. O cara não me deu elementos, não falou de coeficiente nem nada. Putz, então não tenho o que calcular. Eu vou olhar as figurinhas e vou ter que matar pelas figurinhas. A letra A diz que 2 bolinhas voltam, uma bolinha fica parada e 2 bolinhas vão para frente. Qual é a quantidade de movimento dessa estrutura? Quanto é que dá a quantidade de movimento que é uma grandeza vetorial? Quantidade de movimento dessa galera que vai para a esquerda, massa vezes velocidade. Quantidade de movimento dessa galera que vai para a direita, massa vezes velocidade. Ele falou as velocidades, então eu tenho que supor que é igual, né? Eu tenho que supor que é igual, senão não tem como eu fazer a questão. Qual é a quantidade de movimento desse sistema nesse momento? Se essa velocidade é igual a essa? 0. A quantidade de movimento inicial era 0? Logo após o choque pode dar 0? Um absurdo. Isso aqui viola uma lei básica do universo, aparentemente inviolável, que nós nunca percebemos ser violada. Sistemas isolados, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Não tem jeito. E isso aqui não tem quantidade de movimento igual à inicial. Então está fora. Na letra B, tem 2 bolinhas que voltaram e 3 bolinhas que foram para frente. Qual é a quantidade de movimento dessa figura? É para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? Considerando que as velocidades são iguais, como aqui tem mais massa, é para a direita, né?
Mas seria equivalente à quantidade de movimento de quantas esferas indo para lá? Uma só, né? Porque a quantidade de movimento dessas duas elimina a quantidade de movimento dessas duas, sobra uma esfera indo para lá. Qual era a quantidade de movimento inicial? 13 esferas para a direita. Depois do choque pode se transformar em uma esfera indo para a direita? Não, porque a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento. Isso é um absurdo. Figura C. Diz que duas esferas ficam paradas e 3 esferas vão para a direita com certa velocidade. A quantidade de movimento inicial é igual ao final? Sim. Tu vê, no início eu tentei calcular. Quando eu vi que não dava para calcular, eu tive que analisar figura por figura e perceber que o cara queria que eu usasse a ideia de conservação da quantidade de movimento. Pelo mesmo raciocínio, a letra D ficou só 2 esferas indo para lá, não conservou a quantidade de movimento. E na letra E só uma esfera subiu, não conservou a quantidade de movimento. Cara, aí um aluno, né, lá de Chapecó, que sempre insiste nas suas dúvidas, ele falou: professor, eu tenho uma porcaria dessa em casa, eu já brinquei com isso. E eu já puxei 3 esferinhas e soltei, não acontece isso que está aí. Eu falei para ele: cara, eu não duvido de ti. Eu não duvido de ti. Qual é o problema? Por que isso está acontecendo? A questão, ela queria que nós tirássemos uma conclusão com algum conceito físico. Dependendo de como são feitas as tuas esferinhas, se forem de borracha, de metal ou de madeira, teu pêndulo de Newton vai ter um coeficiente de restituição. E, inclusive, a esferinha pode refletir. Se isso acontecer, não quer dizer que a questão esteja fisicamente errada. Quer dizer que ela é uma aproximação da verdade. Agora, isso aqui poderia ocorrer? Poderia, desde que a velocidade dessas esferas fossem maior, né? Tu concorda que para 2 massas ter a mesma quantidade de movimento de 3 massas, a velocidade teria que ser, aí compensaria, né? Tem elementos para eu detectar que a velocidade é maior ou menor? Não, então não tem como isso acontecer ou qualquer outra opção. Por isso que a única alternativa correta é a letra C. Tu vê, o aluno tinha que estar bem firme nessa ideia de que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, para matar o probleminha. Certo? Tinha que usar esta noção aqui. 3 esferas chegando, no final tem que ter 3 esferas indo, para manter a conservação da quantidade de movimento. Essa foi uma das que eu me diverti ontem. Vamos para a próxima, 65. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de alterarem os ângulos de inclinação conforme a figura. Plano de subida, plano de descida. Dá para mexer nesses ângulos aqui. Dá para mexer nesses ângulos, vai soltar a esferinha. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, o nível igual àquele em que foi abandonada. Claro, a conservação da energia, pelo amor de Deus, se subir mais que isso, tu chama um padre. Beleza. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, se esse ângulo aqui for reduzido a 0, alfa ficou igual a 0, o que vai acontecer com a esferinha, já que não tem atrito? Continua para toda a eternidade, por mais que o nosso coração tenha dificuldade de aceitar isso. Newton nos mostrou a inércia, a gente diz amém. Letra A. Manterá sua velocidade constante, claro, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. É uma forma de interpretar, né? Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso é força vezes tempo. Variação da quantidade de movimento é final menos inicial. Se a força resultante é 0, não tem impulso. Menos passa para o lado de lá. Mais, o que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Como a massa da esfera é a mesma, velocidade inicial igual a velocidade final. Pô, que legal tu ver, o teorema do impulso serve para provar a inércia. Certo? O teorema do impulso é a segunda lei de Newton. Na verdade, na faculdade tu vai chamar isso aqui de segunda lei de Newton, não de teorema do impulso. Olha, me pareceu honesto, mas está muito, muito gostoso para ser verdade. Vamos ver. Letra B. Manterá sua velocidade constante, claro, pois o impulso na descida continuará a empurrá-la. Peraí, quando tu empurra um objeto e ele continua andando, não é que a tua força continua atuando nele, é por inércia. Cuidado com isso, senão parece a ideia de ímpetos do Aristóteles. O Aristóteles é que achava que quando a gente empurra um objeto,
alguma coisa vai para esse objeto e essa coisa continua atuando no objeto, e aí vai escoando depois enquanto ele se arrasta no chão. Ele chamava esse fluido de ímpetus. Tu vê, ele achava que era um corpo, que era um fluido. Eu empurro um objeto, eu não vejo, mas um fluido passou a ocupar esse corpo. Muito doido, não, o ímpetus caiu. Letra C. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la, só se houvesse atrito, pô. Se não houver atrito, não tem por que parar. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento. Só se tivesse atrito para empurrar no sentido oposto. Falou que não tinha atrito, pô. Aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Só que faltava um objeto que anda na horizontal começar a aumentar de velocidade do além. Outro absurdo. Confirmamos que era a letra A. Muito bem. Questão 66. Cara, gurizada lá em Chapecó com os hormônios, a flor da pele quase destruíram a minha aula, cara. Eu nunca vi isso, nunca vi uma vara na vida. Ó, uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. Empolguei. 66. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, entre eles há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ah, não, é de flexão então. E aí solta, né? Meu, quantas vezes? Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conservação de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em energia potencial elástica que se transforma em cinética, né? Eu preciso disso, de um equipamento que transforma energia potencial elástica em energia cinética. É isso que eu preciso. Dínamo. Dínamo é o que hoje a gente chama de alternador no carro, né? Ele gira um ímã que, ao ser girado em volta de solenoide, induz uma variação do fluxo magnético e isso gera uma força eletromotriz e aí gera corrente elétrica. Então o dínamo converte energia cinética em energia elétrica. Não. Energia cinética em energia elétrica. Não nos interessa. Letra B. O freio do automóvel. O freio do automóvel transforma energia cinética em quê? Para onde é que vai a energia? O que acontece com o freio do sistema de freio depois que tu usa ele? Tu lembra como é que é o sistema de freio, né? É um disco girando, aí vem uma coisa e espreme esse disco. Aí ele vai ter dificuldade de girar. Por atrito ele vai girar menos, o carro diminui de velocidade. Em que forma a energia cinética se transformou? O calor esquenta quando esfrega, né? Cara, que absurdo! Tu imagina, né, cara? Olha só o sistema de freio do carro. Deveria ser transformador de energia cinética em energia térmica, ou desperdiçador de energia cinética. É o nome adequado para o sistema de freio do carro. Desperdiçador de energia cinética. Um dia vai ter que mudar esse sistema, né? Vai ter que ser nem o carro do nosso colega de química, o Boris, né, cara? Aquele carro dele, com medida que tu freia, carrega a bateria de novo. Certo? Aquela porcaria faz 17 km por litro, cara, aquele carro gigantesco. Certo? Futuramente será tudo assim. Então freou, aproveita energia, né? O sistema de freio do carro transforma em energia térmica que depois não é aproveitada. Lamentável. Um motor a combustão. Motor a combustão, tu joga combustível, queima combustível, energia química. Essa queima expande um gás, aquece o gás, energia térmica se transforma em trabalho. E aí faz alguma coisa se movimentar, né? No final das contas, o motor transforma energia química em energia cinética. Não é o que a gente está procurando. Uma usina hidrelétrica. É óbvio, a usina hidrelétrica tem as molas, né? Aí acumula energia nas molas e aí depois gera energia, né? A usina hidrelétrica é energia potencial gravitacional, que transforma em cinética na queda da água e depois transforma em energia elétrica no gerador. Certo? Então, né? Por eliminação tem que ser essa última coisa. Deixa eu ver. A tiradeira, claro, o cara vai lá, transforma energia química dos músculos em energia elástica e ao liberar o elástico, a energia elástica, potencial elástica, se transforma em cinética. Com certeza, isso é bem similar ao que ocorre no carrinho. Muito bem. Agora sim, 67. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura.
Ele foi lá e representou, fui eu que fiz esses desenhos para o Enem, eles me pediram. Eu usei toda a minha habilidade de desenhista, que vocês conhecem, para fabricar esses desenhos muito realistas de pessoas saltando com vara. Certo? Meu bonequinho ele é ainda mais simples, na verdade, né? Se vocês forem ver. Muito bom. Figura 1. Figura 2. O carinha já colocou a vara no buraquinho. Certo? E aí, na figura 3, ele faz... Cara, é mágico, cara. Olha só que fantástica a posição que o bonequinho ficou nessa parte aqui. Vamos avacalhar de uma vez, né, cara? Vamos botar o bonequinho de cabeça para baixo já ali, ó. Plantando bananeira, bem feliz. E no último, né, no último tem o colchãozinho desenhado, o bonequinho já está feliz ali, por não ter morrido, caído no colchãozinho. Certo? Ele representou dessa maneira, desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, letra A, a energia cinética representada na etapa 1. Na etapa 1 deve ter mesmo energia cinética, né? O cara tem que estar correndo com a vara, né? Certo? Seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Na etapa 4, quando ele está caído no colchão, tem energia potencial elástica? Se tivesse, né, na segunda foto após aquela ali, ele já estaria no ar de novo, né? Certo? Como se o colchão tivesse absorvido toda a energia e o atleta fosse ficar quicando ali, né? Uma meia hora até alguém agarrar ele e tirar ele do colchão, né? O colchão não armazenou energia. Ah, mas eu vi o colchão deformado na Olimpíada. Não. O colchão deforma, tem energia potencial elástica, mas ela não foi conservada no colchão, tanto que a pessoa parou no chão já, né? Depois que a energia foi dissipada. Quando ela bate no colchão, ela dá uma saltadinha ainda, certo? Mas dizer que ali tem acúmulo de energia potencial elástica é um absurdo. Aliás, tu viu a vara entortar? A vara não entortou, então se a vara não entortou, como é que vai transformar em energia potencial elástica? A vara não está deformada aí para conservar a energia, né? E depois lançar a pessoa para cima. Então não vai ter energia potencial elástica. Letra B, a energia cinética representada na etapa 2. Ó, na etapa 2 ele ainda tem velocidade, ele só encostou a vara no chão, então eu aceito que aqui ainda tenha energia cinética. Seja totalmente convertido em energia potencial gravitacional representada na etapa 4. Na etapa 4 tem energia potencial gravitacional? Ele está no chão, pô, como é que vai ter energia potencial gravitacional? Não. A energia cinética representada na etapa 1, claro, ele está correndo com a vara, seja totalmente convertido em energia potencial gravitacional representada na etapa 3. Na etapa 3 tem energia potencial gravitacional? Sim, né? E ela veio da onde? Só pode ter vindo da corrida, né? Por isso que esses atletas têm que ter alta velocidade, né? Para poder conseguir uma boa altura. Tem que correr muito. Então, eu achei honesto esse item, que é o item C. A energia potencial gravitacional representada na etapa 2. O cara está no chão, cara, correndo com a vara. Como é que tem energia potencial gravitacional? Letra E. A energia potencial gravitacional representada na etapa 1. O cara está correndo no chão, não tem energia potencial gravitacional. Então confirmamos que é o item C mesmo. Valeu, galerinha. Daqui a pouco a gente